Olá, tudo bem com vocês, meu caro aluno? Minhas caras alunas, eu sou o professor Oswaldo Dias e hoje nós vamos falar sobre o significado de desigualdade social. Sim, a nossa aula de hoje é de sociologia. Bom, o que é desigualdade social? Eis aí uma grande pergunta que todo mundo se faz a todos os dias, a todo instante. Bom, a desigualdade social, ou seja, ela é a diferença, para você entender, a diferença de oportunidades. O que significa isso, professor? Oportunidade e condições de vida, né, que ocorre em função da etnia de uma pessoa. Um exemplo, negros, índios e mestiços são exemplos típicos, né, de grupos que enfrentam aí desafios decorrentes dos processos históricos de segregação, ou seja, de separação. Negros de um lado, brancos do outro. Banheiros para negros, banheiros para brancos, né? Ônibus para brancos e negros, porém, os negros nos Estados Unidos, na década de 60, por exemplo, né, reivindicavam aí igualdade, onde se o negro estivesse sentado em um banco de um ônibus, ele deveria dar lugar, ceder lugar a uma pessoa branca que entrasse naquele veículo. Bom, apesar de ter origem a palavra raça, por exemplo, né, ela pode ter um termo, como diria, um termo que foi utilizado para, né, diferenciar humanos, ou seja, até meados do século XX, né, mas caiu em desuso com a comprovação científica de que não existem subgrupos de humanos, isto é, existe apenas uma única raça, a raça humana. Então, o que eu quero dizer com você nessa nossa aula de hoje de sociologia, falando sobre a questão a questão racial, da desigualdade social, quando se trata, né, quando se trata de desigualdade social, portanto, a gente tem que lembrar aqui, trata-se da desigualdade existente entre grupos étnicos. O que significa isso? Significa que a desigualdade racial ela é resultado, né, de processos históricos, logicamente, culturais, políticos, que foram que baseados na crença, né, da superioridade, ou seja, de algumas raças, essas raças aí entre aspas, né? No Brasil, por exemplo, a escravidão é o episódio, digamos assim, cujas consequências são as mais explícitas, né, que foram mais de 300 anos de escravidão, né, em relação à questão da desigualdade racial. Então, ou seja, as condições diferentes, né, de acesso, por exemplo, à educação, à saúde, segurança, moradia, são exemplos, são barreiras, que eu quero dizer aqui, né, essas barreiras para enfrentar, né, ou enfrentada por negros e outras etnias, né, minoritárias, por exemplo. Então, no mundo todo e em especial nos países onde as políticas de segregação foram assim mais severas, como por exemplo na África do Sul. A desigualdade racial no Brasil, para você ter uma ideia, né, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e a cor da pele, né, é um elemento estruturante aí da diferença entre grupos. A desigualdade racial ela é refletida em diferentes condições de educação, por exemplo, né, questão de renda e emprego dessa população, né, marginalizada, que é a população negra. Apesar de os negros serem cerca de 54% da população brasileira, né, os índices socioeconômicos não são proporcionais entre toda a população, né? Pesquisa na PNAD, no IBGE, mostra essa disparidade, ou seja, essa diferenciação aí entre brancos e negros. Um exemplo disso é a questão da educação. Para você ter uma ideia, o levantamento feito em 2017, né, a taxa de brancos com ensino superior completo era de 22%, né, 9% da população, enquanto que a de negros chegava ao percentual de 9,3%. O analfabetismo no ano de 2016, para você ter uma ideia do que eu estou falando, era maior entre os negros e pardos, né, que contavam aí com apenas 9,9% de sua população incapaz, né, de ler. E nesse mesmo ano, a taxa de brancos analfabeto foi de 4,2%. Então a gente tem aí uma relação, né, do acesso à educação. Um outro dado, a taxa de jovens de 15 a 17 anos que estavam fora da escola é maior entre negros e pardos, né, que enquanto a população branca é apenas de 7,2%,
ou seja, dos brancos que não frequentam a escola nessa mesma faixa etária, 10,2% e 11,6% de pardos e negros, respectivamente, não estão na escola. A pesquisa, né, do ano de 2016. Um outro dado também para você ficar atento quanto à questão dessa desigualdade é a questão da renda. Esta mesma pesquisa mostrou em 2017 um dado essencial para a gente entender que a renda mensal de negros e pardos, né, variava entre R$ 1.500 e R$ 1.570 e R$ 1.606, enquanto que a média para os brancos era de R$ 2.814. Os negros e pardos também representam aí os mais pobres, ou seja, os pesquisadores do IBGE isolaram aí os 10% mais pobres, né, do país e verificaram que destes 75% eram de negros ou pardos. Quanto à questão do trabalho, as taxas de desemprego ou de emprego, né, seja ele ali o informal, também são desfavoráveis para essa parcela da população. No primeiro trimestre de 2018, 14,6%, né, de negros desempregados e uma taxa superior a 11,9%, que foi a média do desemprego geral naquele país. Então você vê aí que o percentual é altíssimo e o negócio é sério. Um outro dado importante para você entender na nossa aula de sociologia sobre a questão da desigualdade racial, sobre a questão de homicídios. Os negros, né, também estão no topo da estatística, ou das estatísticas, né, de homicídios no Brasil. O que significa isso? Que segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, eles representam 71% das vítimas desses crimes. E há indícios de agravamento, né, ou seja, o número de negros mortos no período de 2005 a 2015 aumentou cerca de 18%, enquanto que entre a população negra esse índice caiu 12,8%. Aliás, 12%, perdão. Like. Um outro dado relevante dessas características da desigualdade racial no Brasil, a violência contra a mulher. Ou seja, a violência contra a mulher também merece aí uma análise especial, ou seja, um recorte racial. O Brasil, em média, 64% das mulheres assassinadas são negras e as estatísticas não mostram, né, os avanços. Ou seja, segundo o mapa da violência do ano de 2015, entre o ano de 2003 e 2013, os homicídios de mulheres negras foi de 1.864 para 2.875, sendo que no mesmo período, né, os homicídios de mulheres brancas caiu de 1.747 para 1.576. Mas você deve estar se perguntando a origem da desigualdade racial no Brasil. Já falo para você, não saia daí. Bom, a origem das desigualdades racial no Brasil, né, ela é resultado de um longo período de escravidão que durou cerca de 350 anos. Isto é, considerando, né, os poucos mais de 500 anos de história do Brasil. A gente percebe aí claramente, né, a história do país que acaba se confundindo com a própria história da escravidão aqui neste país. Então, assim, ao longo de 350 anos, né, o Brasil foi o país ocidental que mais recebeu escravos. Foram 4.800.000 de negros desembarcados dos navios negreiros nas costas brasileiras. E também foi um dos últimos países do mundo a abolir a prática escravocrata. Então, assim, com o fim da escravidão no Brasil, né, a situação dos libertos continuou difícil, né, e a falta de políticas públicas para a inserção social dos negros com oportunidades na educação, profissionalização, moradia, né, os obrigou, né, a ocupar espaços marginalizados, né, da sociedade. Ou seja, o que significa isso? Né, com a abolição da escravidão, a mobilidade social continuava quase que impossível neste país racista. E por que a desigualdade social ainda existe? Bom, aí a gente tem que levantar o quê? Que com a história do Brasil está muito ainda marcada pela existência, né, desse regime, as consequências, logicamente, ainda não foram devidamente corrigidas. E as políticas que tentam reverter
né, as injustiças históricas são chamadas de políticas afirmativas, e uma das mais famosas dessas ações são as cotas raciais, ou seja, essa política de afirmação, as cotas, são reservas de vagas em universidades públicas para negros, pardos e indígenas. E não apenas no Brasil que existe, né, existem cotas, né, esse modelo de política ele foi implementado pela primeira vez nos Estados Unidos na década de 1960. E o intuito de cotas é dar oportunidade de acesso à educação à população negra e indígena, e considera um número inferior, né, de pessoas dessas etnias que cursam o ensino superior em relação aos brancos. Ou seja, o objetivo da cota, das políticas afirmativas, é justamente existir até o momento em que a justiça social ela seja de fato alcançada e não haja aí a distinção entre a distinção de acesso, né, às oportunidades em função da sua origem social. Mas, para além das ações, né, do Estado, o intuito é corrigir as injustiças sociais cometidas ao longo dos séculos, 350 anos de escravidão neste país chamado Brasil. Ou seja, a marca das relações sociais em relação à inferioridade de pessoas negras ainda permeiam as relações, né, de trabalho, políticas, culturais e sociais. Na aula de hoje você aprendeu um pouquinho mais sobre a origem das desigualdades raciais no país chamado Brasil. Na aula de hoje, Sociologia. Se este conteúdo falando sobre o que é desigualdade racial foi importante para você, não esqueça de compartilhar, assine o canal e é isso aí. Deixa o like, vejo você na próxima videoaula. E aqui do lado, como você pode ver aqui, tem aqui uma foto de Malcolm X, né, um dos grandes lutadores dos direitos civis dos negros americanos, e foi assassinado posteriormente. É isso, vejo você na próxima aula. Tchau!